Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre reserva de emergência. Então, bora pro vídeo. E antes de eu ir para o assunto do vídeo, já deixa aí para mim nos comentários. Você já tem a sua reserva de emergência? Escreve aí para mim. Pessoal, e nesse vídeo eu vou dividir ele em três partes. Primeiro eu vou falar o conceito e para que serve reserva de emergência. Segundo, o quanto você deve ter de reserva. E terceiro, o que buscamos com a reserva de emergência e aonde a gente deve investir. Então, não perca esse vídeo. Pessoal, e como o próprio nome já diz, reserva de emergência significa o quê? Reserva, guardar para usar mais tarde, reservado para usar mais tarde. Emergência, momento inesperado ou momento inesperado crítico. Reserva de emergência, pessoal, é uma parte financeira que você guarda para usar em um eventual momento que você não espera, que está fora do seu orçamento, certo? Vamos exemplificar aqui. Vamos supor que você trabalha como Uber, certo? E utiliza o seu carro próprio para trabalhar. Só que você está lá dirigindo e num descuido seu você bate o seu carro, certo? Você ganha lá 1.500 por mês e você bate o seu carro. E nisso você precisa consertar o seu carro. O único investimento que você tem são os seus investimentos. E você pega e bate seu carro e precisa estar consertando o seu carro e o carro do terceiro que você bateu. Você não tem sua reserva de emergência montada. Nisso você vai precisar o quê? Recorrer a empréstimos, a financiamentos para estar sanando ali aquele problema que você teve, certo? Recorrendo a cartão de crédito, pagando juros altos. Nisso, se você tem sua reserva de emergência, você pode utilizar sua reserva de emergência porque é um caso inesperado que você não espera, que você vai sair de casa para trabalhar naquele dia e vai bater o seu carro, para você estar consertando ali, resolvendo aquele problema. Então, se você tem reserva de emergência, ela serve para esse tipo de situação, uma situação que está fora do seu orçamento. Um outro exemplo aqui. Vamos supor que você trabalha de carteira assinada, né? Você é um trabalhador CLT ou você é um funcionário público. E chega um momento que as coisas na sua empresa ficam difíceis e o seu patrão te resolve te mandar embora ou você é exonerado do seu cargo público. Então você fica sem a sua renda, certo? Então no próximo mês você não vai ter mais a sua renda e você tem o seu custo de vida mensal, você precisa continuar a sua vida até você conseguir arrumar um outro emprego. E nisso você não tem a sua reserva, aquele dinheiro que você tinha mensalmente você já não tem mais. Nisso, você tendo a sua reserva de emergência, você tem um tempo hábil para estar conseguindo outro emprego, para estar tentando talvez abrir um negócio e empreender, certo? Então, reserva de emergência serve para nesses casos. Ah, mas Marcelo, eu já tenho meu dinheiro investido. Então, se eu tiver alguma emergência, eu pego o meu dinheiro investido. Então vamos para um outro exemplo, um caso mais palpável. Na pandemia, certo? Muitas empresas ficaram impossibilitadas de abrir, certo? Por causa da pandemia. Então muitas pessoas foram mandadas embora ou outras tiveram seus salários reduzidos, certo? Teve aquelas leis que facilitaram, né, para os empreendedores. Então vamos supor que você era um empreendedor naquela época, você tinha um negócio. E você tinha ali o seu salário mensal, né, que você conseguia tirar ali da sua empresa. E veio a pandemia e todos os negócios foram impossibilitados de abrir. Nisso, você não poderia mais vender. Então, você tinha a sua receita, você teve ali ela cessada. Ou você era um CLT e foi mandado embora, certo? Então, aí você vai lá. Não, eu não vou ter mais o meu ganho que eu tinha ali mensal, eu vou lá, vou resgatar os meus investimentos. Só que naquela época da pandemia, como todas as empresas fecharam, ninguém sabia como ia ficar as coisas, as empresas pararam de pagar os seus rendimentos, né? Porque não sabia como é que ia ficar, as empresas cessaram os pagamentos dos dividendos e as ações nas bolsas de valores despencaram. Então vamos supor, se você tinha 10 mil reais investidos, seus investimentos naquela época estariam valendo 50%, 60% a menos do valor. Então você tinha lá 6 mil, 5 mil para resgatar.
Então você tinha 10 mil e tinha 5 mil, 6 mil para resgatar. Você resgata bem abaixo do valor que você investiu durante muito tempo, certo? Você faz o sacrifício de todo mês estar investindo, e quando você vai resgatar seus investimentos, ele está lá valendo metade do valor que você colocou. No caso, você está tendo prejuízo, certo? Então a reserva de emergência serve para esses momentos, para você não ter que mexer nos seus investimentos e para te auxiliar numa situação inesperada fora do seu orçamento financeiro, certo? Então o conceito da reserva de emergência é um valor financeiro reservado para você usar mais tarde em um momento crítico inesperado fora do seu orçamento financeiro, certo? Então a primeira parte do vídeo, ok. Vamos para a segunda parte. Quanto você deve ter para uma reserva de emergência? Temos aqui, vou exemplificar aqui dois casos. O primeiro, se você é um CLT ou um funcionário público. Então você tem uma receita mais previsível, né? Você sabe que todo mês aquele salário ali vai cair na sua conta. Nesses casos, o que é aconselhável? Você ter no mínimo 6 meses do seu custo de vida. Como no Brasil, o brasileiro tende a gastar tudo que ganha, então 6 meses do seu custo de vida seria basicamente 6 salários seu, certo? Então vamos exemplificar, se você ganha R$1.000, você teria que ter R$6.000 guardado. Isso é 6 meses do seu custo de vida. Agora, se você é um empreendedor que tem um negócio, né? Você já não tem mais uma receita tão previsível, porque num mês você pode conseguir tirar o seu salário ali normal, como no outro mês as coisas apertarem e você não conseguir tirar o seu salário integral, ou você talvez não conseguir tirar salário naquele mês. Para esses casos, o aconselhável é que você tenha no mínimo 12 meses da sua renda, porque se é um caso igual aconteceu na pandemia, que todos os negócios estavam impossibilitados de abrir sem poder vender, por muito tempo ficou assim, né? Tiveram os lockdowns por muito tempo. Então você tem ali 12 meses do seu custo de vida, certo? Você tem ali um ano para se resguardar. Se você tem aquele custo mensal de R$1.500 por mês, você tem ali um ano daquele valor guardado ali. Então você tem um ano resguardado para e você ir se mantendo até as coisas se normalizarem, certo? Pessoal, tem um triângulo no mercado financeiro que é impossível de você atingir as 3 pontas dele, que é segurança, rentabilidade e liquidez. Onde, se você quer segurança e liquidez, você abre mão da rentabilidade. E se você quer rentabilidade e liquidez, você abre mão da segurança. Então a gente fala que é basicamente impossível de você conseguir essas 3 coisas em um investimento. E para reserva de emergência, o que a gente procura? Para reserva de emergência, a gente procura sempre você ter segurança daquele valor que você guarda lá, se você tem separado, para quando você precisar ter realmente aquele valor guardado. E liquidez, que você precisa daquele dinheiro urgente, né? Você precisa para resolver uma emergência. Então você precisa daquele dinheiro para ontem, o mais rápido possível. Então nesses casos você abre mão da rentabilidade, certo? Mas não quer dizer que você não vai ter rentabilidade. Quer dizer que a sua rentabilidade vai ser bem pouca, coisa assim, quase imperceptível, certo? Então, para reserva de emergência, a gente procura investimentos que tenha segurança e alta liquidez. E tem 3 investimentos que é o aconselhado para deixar a sua reserva de emergência, que corresponde a esses requisitos de ter segurança do valor que você colocar lá e alta liquidez. Quais investimentos são? Tesouro Selic, CDBs de bancos, no caso bancos grandes, né, não esses bancos pequenos, e fundos de investimento de preferência com taxa zero, certo? Então eu vou explicar aqui basicamente. Tesouro Selic é um título do governo negociado na plataforma do Tesouro Direto, certo? Que para reserva de emergência é muito bom. A rentabilidade dele vai acompanhar a taxa Selic, certo? Se a taxa Selic estiver mais alta, a rentabilidade dele vai ser um pouco melhor. Se tiver mais baixa, a rentabilidade vai ser mais baixa. Mas você tem ali a segurança, certo? Que o governo vai te pagar aquele dinheiro, o governo não vai te dar o calote. Se de todos os casos
o governo não conseguir te pagar, ele é dono da máquina de imprimir dinheiro. Ele vai imprimir o dinheiro e te pagar. Basicamente é isso. Então, Tesouro Direto é um bom investimento para você ter a sua reserva de emergência. CDB, pessoal. CDB, tem as CDBs de bancos grandes. Bancos pequenos, você não conhece aquele banco, talvez é um banco que se iniciou no mercado há poucos anos, certo? Então procure CDBs de bancos grandes. Exemplo, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, BTG, bancos grandes. No CDB também, pessoal, a rentabilidade deles praticamente, a maioria deles vão ser indexados a CDI, que vai acompanhar a taxa Selic. Então a rentabilidade deles também vão ser poucas. Eles também você consegue resgatar, dependendo de quando você resgatar, ou na hora do dia que você resgatar, você consegue já no outro dia já estar com o seu dinheiro, dependendo de algum CDB, talvez no mesmo dia, certo? E o último, fundos de investimento, pessoal. Fundos de investimento com preferência com taxa zero para investimentos. Hoje você encontra no mercado uma grande lista de fundos de investimentos, certo? Mas o mais aconselhável é você procurar um fundo de investimentos com taxa zero, certo? Porque alguns fundos de investimento vão te cobrar aí 0,5%, 1%, e você acaba diminuindo um pouco mais a sua rentabilidade. Então procure fundos de investimento com taxa zero. Pessoal, e lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Estou só compartilhando a minha opinião com vocês. Então, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.